Olá, meus amigos. Hoje eu vou ensinar como construir página dinâmica usando só HTML. Quando a gente vai construir páginas dinâmicas, você já vai entender o que é. Usar os recursos só do HTML normalmente não é uma boa ideia. Normalmente a gente usa o PHP, que é uma linguagem de programação de servidor, ou um JavaScript. Mas como o foco dessa nossa aula é HTML, eu vou ensinar você a fazer só com os recursos do HTML. Posteriormente, se tudo der certo aí, se tudo sair como previsto, aí lá no finalzinho a gente abre um parênteses e eu ensino a fazer isso com jQuery, né? Ou talvez você nem precise esperar essa aula. Eu tenho aula aqui no site sobre jQuery, que usa JavaScript, né? Que é essa linguagem de programação que eu mencionei agora há pouco. Procura a aula que fala sobre o método load, carregar, né? Que aí eu faço isso na aula de jQuery, método load. Então vamos começar aqui. Então, vou fazer a nossa cópia aqui para a aula 8, como já é de costume. Vou abrir a pasta. Agora a gente vai ter que revolucionar o nosso código. Já vou explicar. Então eu vou abrir com... Estou abrindo com outro editorzinho aqui, que é o Kate. É a mesma coisa do que eu estava usando. A diferença é que ele deixa um menuzinho aqui do lado. Fica mais fácil. Então eu vou fechar tudo aqui, o conteúdo que eu tinha aberto. Vou abrir de novo. Perfeito. O que seria essa página dinâmica que eu estou falando? Note que aqui a gente tem um pequeno problema. Deixa eu abrir com o navegador. Ó, eu tenho aqui duas páginas, ó, a Quem Somos e a Home. Correto? Vou abrir as duas aqui. Ó, Quem Somos e a Home. Note que o topo delas é igual. Aqui, ó, tem o logotipo, tenho uma frase, né? Prendendo HTML e CSS. Aqui eu estou falando de duas páginas, né? Mas imagine que tivéssemos 10 páginas aqui no nosso menu, né? Esse conteúdo aqui, ó, prendendo HTML, CSS, o logotipo, eles são reproduzidos em cada página, ele é copiado. Então aqui no Home eu tenho um, no Quem Somos eu tenho outro. E por motivos óbvios isso não é uma boa ideia, né? Só para ilustrar o que eu estou falando, vou vir aqui no aula, vou vir na frase aqui, aproximar bem. Ó, aprendendo HTML e CSS. Por entre parênteses, aqui do conteúdo da aula. Então eu mudei a frase no arquivo aula. Ó, então agora eu tenho duas versões. Eu tenho uma no Quem Somos sem o parênteses e na Home com o parênteses. O que eu teria que fazer? Teria que vir aqui no Quem Somos e colocar aqui também o parênteses para ficar tudo igual. Então, né, não é bacana isso. Se eu tiver um site com muitas páginas, aí eu tenho um serviço que me mandaram uma vez, tinha 16 páginas no site e feito dessa forma que a gente fez até agora aqui. Então, para mudar uma simples letra, eu tenho que abrir 16 arquivos e fazer isso 16 vezes, né? Então, para a gente programar de forma, ou melhor, para a gente construir nossas páginas de forma inteligente, eu vou ensinar um recurso hoje para vocês. Esse recurso é uma tag, né? Quase tudo em HTML é tag, né? É uma tag que chama iframe ou iframe. Vamos chamar de iframe. O que essa tag faz? Ela pega o conteúdo de outra página HTML e coloca na nossa página atual. Perfeito? Então qual que é a ideia? Então aqui, ó, no momento eu tenho dois arquivos, aqui, o aula e o Quem Somos HTML. Eu vou criar um outro arquivo, vou chamar ele de topo, e vou colocar esse conteúdo aqui, ó,
eu vou colocar o topo e o menu, que é o conteúdo que vai ser igual em todas as páginas. Perfeito? E vou colocar esse conteúdo lá dentro. E vou usar o iframe para puxar esse conteúdo para dentro das páginas que a gente está acessando. O resultado vai ser que quando eu precisar fazer uma alteração nesse conteúdo que é igual para todas as páginas, eu só vou lá no meu arquivo topo.html, vou chamar ele assim, e faço a alteração uma vez só, né, que ela vai ser reproduzida em todas as páginas. Então eu vou retirar esse problema aí. Eu só vou mudar uma vez, né, e vai otimizar bastante o nosso tempo. Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, eu vou criar um arquivo aqui, ó. Vou chamar ele de topo. Ponto HTML. Vou abrir ele com o Kate também. E aqui eu vou fazer um arquivo HTML padrão que a gente está acostumado. Tem a tag HTML, dentro da HTML tem a tag head, que são onde ficam as configurações. Aí depois tem a tag body, tá se lembrando? Que é onde fica o conteúdo. Então aqui dentro da tag body eu vou pôr o conteúdo. E aqui na tag head eu vou pôr configurações. Dentro do head faltou definir o charset, né? Que é aquela tag meta, ó. Meta charset. Igual a que eu estou usando o UTF-8, como a gente já viu, né? Não vou voltar a explicar isso aqui. E falta eu declarar a tecnologia que eu vou usar, né? Doctype HTML. Isso aqui eu estou dizendo que eu vou usar HTML5. Né? Isso aqui é burocracia. Nós temos uma pagininha padrão. Então eu vou vir aqui na área de conteúdo e vou colar aquele código do topo. Então eu vou vir aqui em aula. Opa, primeiro eu vou vir aqui no topo e vou aproximar aqui o conteúdo que pode ser que você não tenha visto. Então esse aqui é o conteúdo. Nosso site, o mínimo que a gente precisa para ter uma página HTML. Perfeito? Então eu vou vir aqui no aula. Então o conteúdo que é comum para todas as páginas é o topo e o menu. Concorda comigo? Então eu vou tirar o topo e o menu aqui, ó. Tirei, ó. Ctrl X. Tirei. Então nosso arquivo aula está sem o topo e sem o menu. E eu vou colar, ó, Ctrl V, eu colei o topo e o menu no conteúdo desse arquivo que a gente acabou de criar, que a gente chamou de topo. Vamos ver lá como é que está o nosso home. Aula HTML, opa, não salvei. Ó, ele perdeu o topo e o menu. Concorda? Então, no arquivo aula HTML, que seria o nosso home, né? Só tem o conteúdo agora. No arquivo topo vai ter o nosso topo. Note que ele está sem estilo, né? Porque o CSS estava no arquivo separado e a gente não referenciou ele nesse arquivo novo, né? Então é o que a gente vai fazer agora. Então, para manter a organização, eu vou criar um CSS só para o arquivo topo. Topo.css. Perfeito? Eu vou abrir os dois como editor de texto. O aula CSS que eu já tinha, né? E o topo que eu criei agora. Então aqui no aula CSS, ó, que folhas de estilo que era dos elementos que foi lá para o topo? Ó? O topo recebeu aqui, ó, o elemento que tem o ID topo, né? E o elemento que tem o ID menu. Então tem que tirar essas duas folhas de estilo dali, ó. Ó, o topo eu tiro, ó, Ctrl X para tirar. Vou colar aqui no nosso topo CSS. E o outro era o menu, né? Então tudo que for menu aqui, ó. Aqui é do menu, aqui é do menu, BT menu é do menu, sem border é do menu.
Então tudo que for estilo referente ao elemento menu e quem tiver lá dentro, ó, Ctrl X, tirei e vou colocar ali no topo. Então agora eu vou separar, isso é por questão de organização, né? A gente poderia referenciar o aula CSS lá no arquivo topo HTML, né? Ao invés de criar um topo CSS só para ele. Então o logotipo também está lá dentro, né? Ctrl X, ó. O slogan também, quase tudo. O logotipo, o slogan. Então eu acho que vai ser só isso. Então eu separei agora. Então eu tenho um arquivo CSS só para o topo. Mas no momento eles não estão ligados, ó. Um está separado do outro. Eu vou ligar os dois. Arrisco um palpite. Com a tag link. Link. Real. Vou dizer o tipo de link que é. Style sheet. Desculpa. Estou em dúvida se aqui é href ou src. Eu acho que é. Deixa eu ver. Não. Acho que é src. Não é href, eu acho. CSS, que é a pasta, né? Topo.css. E fecho. Vamos ver se deu certo. Perfeito. Era href mesmo. Então o que eu fiz aqui? Eu usei a tag link, que ela cria um link, né, entre dois elementos. Ela criou o link entre duas páginas. Essa página que eu estou agora, que é o topo CSS, o topo HTML, né, com a página topo CSS. Então onde que está a página topo CSS? Ó, ela está dentro da pasta CSS. Ó, tá dentro da pasta CSS e aqui. Então tem referencial o caminho completo. Então CSS, que é a pasta, e topo.css, que é o arquivo. Feito isso, eu já tenho uma ligação entre o nosso arquivo de estilo e o topo HTML. Perfeito? Então, isso que a gente está vendo agora é só o topo. Correto? Agora a gente vai fazer a mágica. Vamos vir aqui no arquivo aula HTML. Ó. Lembra onde a gente tirou o topo e o menu? A gente tirou ele daqui, né? Eu vou usar essa tag iframe. Tag iframe é assim, ela já é abertura e fechamento numa só. Tranquilo? Agora eu vou especificar, né, que página que eu quero abrir no iframe. Eu vou querer abrir minha topo.html, que ela tem aquele conteúdo que a gente tirou dali, correto? Vou usar src topo.html. Ainda não vai funcionar porque o iframe está sem dimensão, ele precisa de dimensão. Eu vou usar o CSS para pôr a dimensão nele, para não fugir daquilo que a gente aprendeu. Então eu vou dar um ID para ele, eu vou colocar aqui, ó, topo frame. Perfeito? Eu dei esse ID aqui para ele. Eu vou fazer uma folha de estilo, lá na folha de estilo, aliás, lá no arquivo do CSS eu vou fazer uma folha de estilo para ele. Em qual arquivo CSS que eu vou? Eu vou no aula.css, porque a gente está na página aula, né? O iframe ele vai dentro da página aula. Então é na aula que a gente tem que referenciar ele. Como é um ID, eu começo com sustenido, topo frame, vou colocar as dimensões. Eu vou colocar com 100% de largura, ó. Width 100%, height por 300 pixels, depois a gente ajusta. Tranquilo? Já é pra gente conseguir ver alguma coisa, ó. A página home estava assim. Perfeito. A página home agora ficou com conteúdo topo.
resto do conteúdo sumiu, né? Vamos ver o que eu fiz de errado. O corpo sumiu. Aí tá aí. Aqui eu eu tinha usado só uma tag de abertura e fechamento. Tem um exemplo assim lá na documentação do iframe. Como eu não uso muito, eu fui lá dar uma olhada na documentação. Mas vamos pôr a tag de abertura e de fechamento separado. Perfeito? Então vamos lá. Então eu separei agora o topo, né, do resto do, do conteúdo que vai mudando, né? Mas a gente só começou ainda. Vamos fazer a mesma coisa no Quem Somos. Então se eu for abrir aqui o Quem Somos, ele tá daquele jeito antigo ainda aqui, ó. Quem Somos. Ó. Inclusive ele perdeu, né, o estilo do topo que a gente tirou lá do aula CSS, o estilo, né? Mas ele tá do jeito antigo, tá tudo junto. Então eu vou vir aqui também no Quem Somos, HTML, eu vou tirar o topo e o menu, que a partir de agora ele não vai mais precisar disso aqui, né? Ele vai pegar lá do outro arquivo. Vou colocar o iframe, a tag iframe, ID, tem que ser o mesmo ID, né? Topo underline frame, porque eu já tenho folha de estilo para ele lá no arquivo aula CSS. Então eu pôr no mesmo ID ele já vai receber, né? E o source ao topo.html. Esse parâmetro tem que vir aqui na tag, né, que é o arquivo que eu vou pegar dele. Perfeito. Então aqui a gente já está com 50% do problema resolvido. Algumas questões que eu tenho que mexer aqui. Primeiro é na aparência, né, que tá feio pra caramba isso aqui. Ficou com uma margem gigante, tá com uma bordinha aqui o frame. Ó. Isso eu vou resolver com o estilo do CSS. Então eu vou lá na folha de estilo do frame. Aqui, ó, iframe, a folha de estilo dele é topo frame. Eu vou lá no aula CSS, ó, topo frame. Eu vou tirar a border. Então, border none. Então ele vai tirar aquela bordinha feia, ó. Vamos ver se já deu alguma diferença. Aí já tirou aquela borda feia, já resolveu. Agora eu tenho que ajustar a altura. Perfeito? Só que antes tem um macete aqui. Como o topo aqui tem um elemento body, e o body por padrão, em quase todos os navegadores, ele tem uma margem. Acho que de uns 5 pixels. Essa margem vai atrapalhar aqui, porque ela vai forçar uma bordinha de 5 pixels aqui em torno do nosso topo. A gente não quer, né? A gente quer deixar o topo mais próximo possível do conteúdo, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar como a gente resolve isso daí. Vamos ver a altura ideal do nosso frame. Ele está com 300 pixels. Ó. Eu vou ver pelo Firebug mesmo, porque é mais fácil, né? A gente consegue diminuir aqui e já vê, ó. Eu vou tentar colar. Note que antes dele encostar, ele já apareceu a barra de rolagem lá do lado. Consegue visualizar? O que isso significa? É aquela margenzinha que eu falei, ó. Olha, ele deixa uma margem de 5 pixels. Então eu vou aumentar aqui até sumir. Ó, o máximo que eu consigo sem a barra de rolagem, ó, o máximo que eu consigo é 240 pixels de altura. Então por enquanto eu vou aceitar isso aqui, ó. Eu copiei o estilo, vou lá colar no topo frame aqui, ó. 240 pixels de altura. É o máximo que eu consigo sem aparecer a barra de rolagem lá na lateral. Agora então eu vou fazer aquele truque. Eu vou vir aqui no body, no estilo do topo CSS, porque agora eu vou mexer no estilo. Deixa eu abrir só ele aqui, ó. Ó, o topo CSS aqui, ó. Se você notar, ele tem uma bordazinha aqui em cima, ó, e ela fica em todos os lados. Isso vai atrapalhar, né, a nossa inserção aí. Então eu vou tirar essa borda. Como? Eu venho aqui no arquivo
do CSS do topo e vou criar uma folha de estilo para o body. Perfeito? Ó, como o body só tem um, a gente já falou sobre isso, eu posso chamar ele pelo nome. Eu poderia dar um ID, jogar o ID aqui, mas não tem necessidade. Né? Vou colocar aqui, ó, margem 0. Feito isso, eu vou tirar aquela margem padrão que vem com... Olha lá, note que ela colou lá em cima. Eu tiro essa margem padrão que vem com os navegadores. Então ele vem com 5 pixels aí de brinde. A gente tirou esses 5 pixels. Atualizei, ó, ela subiu mais um pouquinho. Agora eu vou tentar diminuir mais um pouquinho esse frame aqui para ver se eu consigo chegar lá perto. Então o frame eu tinha 240, eu vou diminuir mais até a barra de rolagem aparecer. Ó. Perfeito, ó, ela apareceu com 224, eu consegui tirar 20 pixels. Deve ter alguma margem de algum menu, de alguma coisa aí que está atrapalhando o nosso... Mas é no frame mesmo, é internamente. Vou até colocar uma borda aqui no frame, ó. Border solid 1 pixels, opa, 1 pixels vermelha. Vamos ver se essa margemzinha, ah não, essa margemzinha é externa. Vou chegar o mais próximo possível. Opa, aqui ó, essa margem é externa. Deve ser algum elemento ali, deve ser o elemento corpo ali, deve estar atrapalhando. Mas beleza, vou chegar no mínimo que eu consigo aqui, ó, que é 224 pixels. Perfeito? Eu pus 225 aqui, ó. Não vou deixar 224, se aparecer depois a gente arruma. E eu tirei a borda de novo. 224 pixels. Sem borda. Vou copiar a regra, vou voltar lá no aula CSS, né? Que o estilo do frame está lá. Pronto, já melhoramos mais um pouquinho agora. Conseguimos aproximar um pouquinho mais. Agora eu vou ver quem é que tá chegando perto aqui. Que tá criando essa distância aqui entre o corpo e o menu. Ó, que já está com margem 0. Vamos ver se é o menu. O menu está dentro do frame. O menu também está com margem 0. Vamos ver o BT menu. Pode ser ele. BT menu, deixa eu pôr uma margem 0 para ver se é ele aqui. Não é. Bom, vamos arranjar uma solução alternativa aqui. Vou colocar uma margem negativa pro corpo. Ó. Só diminuir. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí, menos 4 ele já juntou lá. Então, vou pôr uma margem negativa. O ideal seria eu achar o elemento que está dando essa diferença. Mas quando a gente trabalha com frame, acontece muito desses probleminhas. Aí a gente é obrigado a resolver. Então eu coloquei uma margem negativa lá no corpo. Vou lá na aula CSS, eu procuro a folha de estilo do corpo. Ó, margem, eu coloco aqui, ó, menos 1 pixel. Ou menos 4, né? Perfeito. Aí, já temos uma coisa um pouquinho mais perto do que daquilo que a gente tinha, né? Então, ó, a home colou ali e o quem somos estão parecidos. A diferença do que a gente tinha para o que a gente tem agora é que se eu precisar trocar essa frase, vamos supor, eu só vou em um lugar. Onde que eu vou? Lá no arquivo topo.html. Então vamos trocar a frase aqui, ó. Aprendendo
de forma fácil HTML e CSS. Salvei. Olha lá, tanto aqui na home, ó, deixa eu atualizar aqui o F5. Ó, tanto na home como no Quem Somos mudou. Então se você tiver lá 10 páginas com o mesmo topo ou com conteúdos que vão replicar nas duas, você pode usar esse recurso. E não é só para o topo. Que o rodapé também, a gente vai ter o mesmo problema. Quando a gente vier aqui e fizer o rodapé do nosso site, ó, a gente tem um rodapé para cada página. Aí a gente pode vir aqui usar o frame também para resolver isso daqui. Mas ainda não está terminado. Note que tem um problema. Dentro do frame tem uns links, concorda? Se eu clicar num link aqui dentro do frame, o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse link dentro do frame, então vai ficar uma coisa ridícula. Cliquei, ó, o home, ele abriu aqui lá dentro. Ó. Como que eu resolvo isso aqui? Se eu quiser abrir o conteúdo aqui na parte de baixo, eu volto aqui no link, ó, na tag A, que é onde a gente construiu o link, né? A tag A ela já tem um parâmetro aqui, que é o href, que é o arquivo que eu vou abrir, concorda? Eu vou colocar mais um parâmetro em cada tag A, que é o target. Usa o underline e escreve parent. Parente. O que esse parâmetro vai dizer? Vai falar, ó, quando alguém clicar em qualquer link aqui dentro, você não abre aqui dentro, você abre no meu pai, no elemento que está por fora de mim. Então isso aqui é uma cerejinha do bolo aí. É o último ajuste que você tem que fazer para o iframe funcionar certinho. Então vamos lá. Então atualizei aqui, ó, Ctrl F5, atualizei. Eu vou clicar nos links aqui agora. Ó, Home. Ó, ele abriu dentro do elemento externo. Então ele abriu no lugar certo. Então, ó, Quem Somos ele abriu aqui embaixo. O Home ele abriu aqui embaixo. Ó, olha que bonitinho. Então a gente já tem um site funcional, né? Então quando precisar mexer no conteúdo que repete, você já tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Deixa eu voltar a frase lá porque você ficou muito grande, né? Aqui, ó. Aprendendo HTML por aula. Não, aprendendo. Ó, salvei, note, ó, vou dar um F5 para atualizar. Ó, mudou aqui, ó, no home, que é o arquivo aula HTML. Ó, é só olhar aqui na barra de endereço. E no Quem Somos. E o conteúdo aqui do topo e do menu é um só. Vamos fazer rapidinho aqui no rodapé, para recapitular. Então eu vou lá no arquivo aula, que ele tem um exemplar do rodapé ali, né? Vou dar um Ctrl X, ó, tirei todo o rodapé ali. Então, note que lá no aula... Opa, não salvei. Ó, lá o aula não tem mais rodapé, ó, sumiu dali de baixo. Só o Quem Somos vai ter. Ó. Perfeito? Então o aula HTML não tem mais rodapé. Aí eu vou vir aqui, criar um arquivo novo. Eu vou usar uma colinha aqui que o Linux já tem. Eu já vou criar um arquivo HTML prontinho. Rodapé. .html. Ó, rodapé HTML. Vou abrir com o Kate. Vou declarar o doctype. HTML. Isso aqui nem precisaria, ele funcionaria sem. Né? A meta aqui, vou mudar o char7 para UTF-8. E aqui no body eu vou colar aquele conteúdo do rodapé, que no momento não tinha nada, né? A gente nem chegou a fazer. E tem que criar uma folha de estilo para ele também, né? Ó, salvei. O rodapé. Agora eu volto aqui no aula HTML e vou usar o iframe para inserir o rodapé aqui, ó. Iframe. Vou colocar um ID, né? Depois eu vou ter que configurar ele. Rodapé frame, poderia ser qualquer ID aqui.
né? Fechei o iframe e vou colocar aqui o SRC, Source, eu sempre me confundo aqui. É Source. Eu chamei o arquivo de rodapé.html. Já é para estar funcionando. Olha lá, o rodapé já apareceu ali embaixo no frame, né? Mas tá sem estilo, tá sem nada, porque a gente tem que fazer aquele esquema lá. Ó. Eu vou vir aqui no CSS e vou criar um arquivo rodapé.css para gente jogar o estilo dele aqui dentro. Perfeito? Deixa eu abrir aqui. Então vou vir aqui no aula CSS, que tinha aqui o estilo do rodapé. Ó. Dei um Ctrl X para tirar ele daqui. E vou colocar lá no rodapé CSS. Salvei, salvei. Ainda não vai funcionar. Por quê? Porque eu não fiz a ligação do arquivo de estilo do rodapé com o arquivo de HTML do rodapé. Como que eu faço a ligação? Eu venho aqui no rodapé, ó, CSS, e vou usar a tag link para ligar. Vou usar aqui, ó. Link. Real, onde eu vou falar o tipo de arquivo. Opa, href. Eu vou falar onde está o arquivo, está na pasta CSS e chama rodapé.css. Fechei aqui, ó. Nesse momento já está linkado. Vamos ver se o estilo apareceu lá. Aí, apareceu o estilo já. Só falta eu definir o estilo do iframe, né? O iframe ele tá com aquela borda, tá com a largura padrão dele. Como o iframe rodapé está inserido dentro do aula.html, a gente vai criar a folha de estilo no aula.css. Às vezes eu dou uma travada aqui porque eu estou raciocinando para ver o que a gente vai fazer aqui. Então, no aula CSS a gente colocou o topo frame, ó, a gente vai ter agora o rodapé frame. O que a gente vai fazer? A borda, sem borda também, aqui ó. Border 0. A altura, vou colocar 200 pixels. Aqui eu estou configurando o frame, viu? Não o elemento do rodapé. Né? E a largura, você precisa especificar a altura e a largura, senão o frame nem aparece. Aliás, aparece, né, no tamanho padrão. Prontinho, o rodapé está lá. Eu tenho que resolver aquela questão do body, né, que é aquela margenzinha lá, chata, né? Então eu venho aqui, ó, na folha de estilo do rodapé e vou criar uma folha de estilo para o body. Margem 0 para ele tirar aquela margenzinha lá. Perfeito, a gente voltou para aquele rodapé que a gente tinha. Para ganhar um 10 agora para terminar, ó, aqui o estilo aumentado aí para você, se precisar copiar, você pausa o vídeo e copia. Às vezes eu esqueço de aumentar. Então, para ganhar um 10, eu tenho que vir aqui no quem somos, ó, e colocar o iframe ali também, ó. Vou tirar o rodapé. Aqui, ó, iframe. ID tem que ser o mesmo, né? Rodapé frame. Source. Rodapé.html. Opa. E crio tag de fechamento também. Bom, feito isso, já é para funcionar lá dentro do quem somos também. Ó. Olha lá, quem somos, ó, o home e o quem somos está com o mesmo rodapé.
Tá aparecendo uma rolagem ali, mas é por conta da resolução que eu estou usando. Mas o frame costuma dar esse tipo de problema. Aí você tem que ajustar a altura e a largura, né, para a barra de rolagem parar de aparecer. Aqui ó, o rodapé, ó, o widget 100% já não ficou legal, o frame mostrou o rodapé. Então eu diminuo um pouquinho aqui. Topo, rodapé CSS. Por aqui ó, 99%. Bom, o resto é ajuste. Eu vou encerrando por aqui para a aula não ficar muito extensa. Lembrando que o iframe é uma forma de você criar página dinâmica só com HTML. Novamente, né, eu digo que não é a melhor solução. A melhor solução seria fazer com o PHP, mas aí complica um pouco, né? Uma segunda melhor solução aí seria fazer com o método load do jQuery, que usa o recurso que chama Ajax, que ele faz o carregamento assíncrono, né? Mas por enquanto é isso aqui que a gente tem, a gente consegue fazer uma página bacana usando o iframe. Então eu vou ficando por aqui. Espero que a aula tenha sido útil, né? Peço sua ajuda mais uma vez, compartilhe o vídeo, clique no joinha, ajude a compartilhar o site, a divulgar, que assim você vai estar incentivando a criação de novos conteúdos aí. Então fico à disposição, até a próxima.